Então essa é a pior transição, a mais difícil para um vendedor, né? Você no começo você tem o sucesso porque você vende, e não necessariamente porque você é bom de vendas, você vai ser um bom gestor, né? Então é uma transição... Essa é a maior falácia do mercado. Porque você acaba tendo muito sucesso e o cara fala assim, ou um sucesso relativo, né? E aí você acaba, então o cara, vamos pôr ele lá para tomar conta dos outros caras. Bem-vindos a mais um ConturbiCast, o seu podcast sobre empreendedorismo, marketing e hoje sobre gestão e um negócio que eu aposto que você nunca imaginou que a gente ia trazer no ConturbiCast. A gente vai falar hoje sobre maquinário. Não, e não vai ser chato esse episódio. Prometo pra você. Eu tô aqui com o Roberto Gianpietro da KHS. Bem-vindo, Roberto, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre máquina envasadora, engarrafadora, de produtos que a gente ama, dentre eles cervejas, refrigerantes, águas. Pode ser super complexo, mas você vai gostar do bate-papo, porque assim, linha de produção, cara, na hora que você se apaixona, porque é muito legal. Eu, pelo menos, eu fico fascinado. E eu falei, quando que eu vou ter uma oportunidade de falar com um cara que tá fazendo isso, cara? Então, Roberto, obrigado. Vamos começar aqui o bate-papo. Ótimo, é um prazer. Vamos lá. Como que ele chega ou vocês chegam no cliente? Porque a prospecção, nesse caso, como que funciona? Os clientes grandes que precisam de máquinas de alta tecnologia e altíssima velocidade para baixar custo de produção, esses caras nos conhecem já. Eles já conhecem, trabalham com nós há muitos anos e tudo mais. E aí tem um time de clientes que estão saindo assim daquela empresa familiar e tudo mais e chegando num patamar que precisa de equipamentos como os nossos. Aí está a prospecção. Então nós temos gente que cuida disso. Tem cara que conhece muito bem, a gente chama de engarrafadores locais ou campeões nacionais, a gente tem clientes assim, né? Então tem muito cliente desse jeito, caras, assim, quando eu falo de empresa, parece, do jeito que eu falei, parece que é pequena, né? Mas não é. Não tem como ser pequena, Eu né? tenho um cliente na Colômbia, por exemplo, que chama Postobon, né? E é o líder de mercado na Colômbia. O cara é um monstro e ele tem capacidade de investimento como qualquer empresa grande, mas ele é dedicado só à Colômbia, ele é uma empresa pequena. Essas outras, né, que a gente está falando, eles cuidam da América do Sul inteira, ou então das Américas inteiras. Então esses caras, eles já nos conhecem, a gente não precisa fazer a prospecção, eles vêm e eles passam os editais para nós. E algumas vezes... vem por edital. Vem um edital com toda a especificação do que ele precisa e tudo mais, né? E a gente trabalha com isso. Aí tem um time de engenharia que recebe essa documentação, quer dizer, o vendedor vai lá, o que você está precisando? Normalmente o vendedor é um cara que conhece muito de linhas, né? E entende, o negócio ele já tem que ser muito técnico, né? Não tem como ser um vendedor só que fala, tem essa máquina incrível, você vai vender mais com ela, vai reduzir seu custo de produção. Do cara fala, beleza, mas quantas garrafas a mais? O que você... É complexo. É complexo e o cara tem que... assim, trabalhar com um time, porque às vezes mesmo um cara só não consegue falar sobre tudo, entendeu? Então você tem que trazer um time. Então, como eu tinha comentado com você um pouco antes, eu estava na Nicarágua, a gente estava com um time, tinham 7 engenheiros, 7. Então, um cuida da parte de processo de bebida, que é assim, receber a água, né? E aí transformar aquilo num refrigerante ou num suco. E aí tinha um outro time que cuida só das linhas. Então, a gente estava discutindo com os caras, porque eles não tinham edital, é uma empresa menor, eles não tinham edital. A gente trabalando com eles para que eles... Chegou com uma necessidade, né? Falou, preciso entregar minha produção porque está vendendo muito. Isso. Está crescendo demais assim, o volume deles, eles precisam crescer e aí eles têm 3 demandas. Eu posso investir em lata, em PET ou em vidro. E o que eu faço primeiro? Por quê? Aí a gente fala, é assim, é assado. Essa aqui é um nível de investimento. Imagino que daí você fala muito com o time de supply chain. Né? Ele tipo, beleza, como você decide, não é só a máquina que você vai pôr aqui, a consultoria que vocês entregam também vai chegar no seu consumidor, no seu ponto de venda, qual que é a diferença de cada uma? A PET vai durar mais tempo, a garrafa de vidro é de um jeito, como que vocês chegam nisso? Para um cara desse, imagino que vocês chegam até nesse nível de conversa, né? Chega, porque nesse caso em específico, sim, nos outros não, o cara já fez o estudo de mercado,
né? Sim. Ele sabe que ele vai crescer tanto em lata, por exemplo, e aí ele fala, eu preciso de uma linha assim assada. É mais, vamos dizer assim, pasteurizado, né? Vem assim para nós. Mas mesmo Ele já aí, tem inteligência de mercado. já né? tem inteligência de mercado, ele já tem uma história assim de anos e anos que eles estão trabalhando, eles sabem o que fazer. Agora, nos outros clientes, nos que a gente está prospectando ou que precisam mais da consultoria, é diferente. Então, eles abrem quase tudo. A gente fala de custo de produção, fala de margem, né? A gente tenta pelo básico no começo, né? Qual que tem a maior margem, né? Para eles, em geral é vidro, e é em vidro retornável. E aí esses caras falam, ó, então uma linha de vidro, mas a linha de vidro é a mais cara que tem, né? Que ocupa mais área, que usa mais recursos e tudo mais. Então é um balanço complexo. Então, ela tem mais retorno porque você usa menos matéria-prima porque ela é retornável. Isso. Ela é mais sustentável porque você não está reciclando o que você montou ali. Você fica... Mas a máquina é gigantesca, é bem maior, né? É a linha mais complexa, né? Ela tem muitas máquinas instaladas, né? Diferente das outras, como é retornável, eu tenho que pegar as garrafas e as caixas, né? E eu tenho que descarregar na linha, lavar, retornar e colocar o produto de volta. Então, essa conexão que é feita dentro da linha faz com que ela fique muito mais complexa. Então, são muito mais pessoas trabalhando, assim, os consumos de energia são enormes. É uma lavadora, por exemplo, de garrafas, né? Essa retornável de 600 ml, é maior que um navio, né? É muito grande, é um monstro. Né? Quantas toneladas a gente está falando de uma máquina dessa? Aproximadamente, eu posso te dar uma referência. Quando eu comecei a trabalhar na KHS, né? Então a gente tinha lançado uma enchedora, que é a que enche a garrafa, né? Uhum. Ela tinha o objetivo era a gente conseguir ser mais leve que um F-16, sabe? O caça. Então, e a gente quase não conseguia, né, cara? Não conseguia. 5 mil quilos, 7 mil quilos, depende da máquina, né? Uma lavadora 3 vezes isso aí. Caramba, meu. E como funciona a linha de produção de vocês? Vocês fabricam aqui no Brasil, vendem fora? Como que é isso? Isso é um pouco difícil de entender também. Então, assim, não dá para construir todas as máquinas no Brasil, porque você precisa de um volume enorme, né? Você precisa ser uma companhia mundial para poder ter a capacidade de fazer tudo. Então, a gente faz no Brasil só os equipamentos que a gente tem know-how e tem demanda. Né? Então, depois de... A gente está há 50 e poucos anos aqui, né? Depois disso a gente sabe muito bem o que a gente tem know-how, o que a gente não tem. Então, no Brasil a gente faz 3 tipos de equipamentos. A gente faz enchedoras, a máquina que enche... Faz as PETs. Faz as PETs, faz lata ou faz vidro. Os 3 lata tipos. Também. Os 3 tipos a gente faz no a Brasil. Enchedora não é a infladora da PET, eu estou confundindo. A enchedora que enche o líquido, é isso. Tá. Se for PET, for lata ou se for vidro, você precisa encher, né? Pôr o produto dentro da garrafa. Isso é uma curiosidade que eu tenho. O produto ele vem pronto, tipo, vem do tonel da cerveja já direto, ou uma Coca-Cola, por exemplo, que tem o xarope, a água, ela mistura dentro da máquina de vocês. Como que é isso? Tem uma outra área dentro da empresa, dos nossos clientes, que é a parte de processamento, o processo que fabrica o produto. Né? Então, das cervejarias é uma tecnologia toda especial lá para fazer isso, e aí ela vende os tanques de produto. Então, ele começa, mas lá ele fabricou a cerveja. Então, ele recebeu lá o malte, recebeu o lúpulo, recebeu a água, ele trabalhou tudo isso, deixou a cerveja maturando lá, e a cerveja está pronta, aí ela está no tanque, aí é comigo. Aí ela vai para a minha linha, isso é cerveja. Aí a gente não trabalha com essa parte de processo. Agora, para refrigerante e suco, é similar. Os caras, eles produzem a bebida e aí tudo isso aí a gente faz. Então, recebe a água, aí você recebe o açúcar, né? O açúcar, aí você transforma ele em açúcar como se fosse um líquido transparente, super limpo, né? E aí você dosa os ingredientes que vai, por exemplo, a Coca-Cola, lá tem os ingredientes deles, né? E aí você dosa com açúcar, dosa com a água e manda para um tanque e ela fica esperando também para ser envasada. Pode ser que você coloque o gás um pouquinho antes de envasar, ou pode ser que você faça isso antes. Aí depende um pouco de como você quer produzir, tem uma vantagem, desvantagem. E aí a partir daí a gente pega e invasa. Então todas elas você tem que botar o produto lá dentro. Se é PET, ou se é lata, ou se é vidro, assim, muda um pouco o trato que você vai dar na garrafa, como é que você faz. O PET você produz a garrafa na linha, a lata vem vazia e você enche, e o vidro vem sujo, né?
dentro de uma... Lavo, esterilizo, tá? Inspeciono para ver se está tudo bem, né? Então, a qualidade é altíssima. Se não está craquelado, coisa do tipo. Se tem qualquer resíduo de qualquer coisa ali dentro, ela é expulsa, né? Os clientes são bem restritos com isso aí. E aí você enche, tampa, rotula, põe numa embalagem, que aí depende para cada uma dessas o que você vai fazer. Se for para PET, é uma embalagem lá com filme ou com cartão, né? Se for para lata, a mesma coisa. Se é vidro retornável, é uma caixa plástica. E tem vidro também one-way, né? Certo? E que é bem parecido com a lata, a embalagem. Então, todas essas variáveis aí a gente tem que estudar. E às vezes tem projetos que são 3 linhas dessa, 4 linhas dessa. Cara, muito legal. Eu fico imaginando como que é gerenciar tudo isso. Né? Todas essas peças. Latam, a gente está falando só Brasil, você cuida Latam. Isso. E é super específico, cada cliente tem uma necessidade, né? Quanto tempo demora desde o pedido à entrega e como funciona o workflow de processo aí? Até vocês montam... Eu imagino que o cara tem uma planta que deve ser um galpão e fala... Roberto, eu preciso vender 1 milhão de latinhas por mês. Certo. Que máquina eu preciso? Como funciona daí? Então, eles... Assim, só voltando um pouquinho daquilo que você me perguntou, a gente faz algumas máquinas no Brasil e outras vêm da Alemanha. Então, a gente junta tudo numa solução única para o cliente depois. Então, esse é o grau de complexidade bastante alto, né? Então, aí tem todo um aspecto comercial que a gente pode falar depois, né? Então, a gente faz integração de equipamentos nossos mesmo, ou de terceiros. A gente põe lá e faz uma solução única e dá garantia e entrega a chave na mão do cliente, né? Legal. Agora, funciona da seguinte maneira. O cara quando o cliente está querendo saber lá, que tamanho de linha que eu vou trabalhar, que linha que eu trabalho, eles vêm com uma demanda normalmente já pronta. Desses caras, ele falou, quero uma linha assim de tantos mil garrafas por hora, latas por hora, alguma coisa assim. É sempre por hora, né? O cálculo. No Brasil é por hora. Se você vai para os Estados Unidos é por minuto. Então confunde um pouquinho, né? Mas assim, no mundo inteiro é por hora. Então assim, uma linha... sempre continua mudando as coisas. Milhas. Mas tem a realidade lá. Mas o mercado é tão grande, né? Eles podem fazer isso. Pode fazer, né? Então ele vem com essa demanda, por exemplo, a área de vendas dele fala assim, eu vou vender tanto, né? Eu estou crescendo, vou vender tanto e tal. Então a gente transforma isso em linhas, né? Então você faz a conta ao contrário, são tantos milhões de hectolitros que eles têm que trabalhar, 1 hectolitro é 100 litros, né? Então tantos Obrigado milhões... pela conversão. aí você pega e transforma, vou trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, durante tantas semanas e tal, aí você chega numa linha. Então, os clientes mais ou menos chegam nessa linha e falam para a gente, ou se o cliente não sabe, a gente ajuda aí, que ele chegue nessa conclusão, né? E o que é muito interessante nessas linhas, assim, né, é que quando a gente vende um equipamento, ele tem capacidade, por exemplo, de fazer 10 mil garrafas por hora, para dar um exemplo, né? Então, a linha, se ela está ligada produzindo, ela fornece 10 mil garrafas por hora, sem problema nenhum. Só que, assim, muitas vezes eles estão trocando de produto, ou então você tem um problema de qualidade, que tudo isso depende do cliente, né? Então, no final, efetivo, você tem 70% do valor, 60%. Né? Então a gestão da produção e da qualidade do que ele está gerenciando dos insumos e tudo é a responsabilidade dele e afeta demais o que ele vai ter produzido no fim da linha, entendeu? Cara, esse tipo de engenharia, para quem é a gente aqui que é de marketing, de comunicação, eu fico fascinado. Porque toda vez que a gente vai filmar em fábrica, eu falo, cara, como que isso funciona? Você vai na fábrica de cervejas e as garrafinhas passando... Isso. E entrega, só, cara, e aí tonel de chopp, é uma complexidade, você fala, quem que faz isso? A gente achou quem faz para conversar com a gente aqui hoje. A gente faz. Roberto, como que você entrou nesse mercado? Você que é engenheiro, né? Obviamente, né? Porque eu imagino que é difícil um entrante não engenheiro entrar nesse mercado, porque para entender... É difícil, mas tem alguns que se arriscam. Tem que se arriscam que, assim, pelo conhecimento que tem, acabam... Eu tenho colegas que são administradores, assim, mas são poucos. Imagino que é pouco. Tem que saber calcular, tem que saber... Linha de produção é uma coisa fascinante, assim. É como você entrou, você saiu da faculdade e falou, vou trabalhar isso. Eu sempre gostei de vendas, sempre, né? Então, eu sou um cara assim com viés mais de negócios, né? Assim, business. E aí eu adoro tecnologia, por isso eu sou engenheiro, né? Então, foi uma coisa meio natural. Eu comecei a trabalhar, depois de formado, com a venda de máquinas, né, de bens e capital.
Então, eu adorei essa parte, né? Porque não é assim o estereótipo normal de vendedor, né? Aquele cara bate na porta, vai lá e oferece uma coisa assim para ele. Não, é um sistema, uma solução que impacta diretamente no lucro do cara, né? Do cliente, né? Então, todo um discurso diferente. Então, eu adorava isso aí. Eu trabalhei, a primeira empresa que eu trabalhei em vendas foi vendendo máquinas de extrusão, né? De filme plástico, né? E que fazem embalagens de saco plástico, não sei o quê. E eu fiz faculdade à noite, foi terrível, né? Vim de família mais humilde, então tinha que trabalhar mesmo, né? Batalhar. Isso é muito bom, transformou assim o caráter que eu tenho, eu acho, né? Faz parte de tudo que você é hoje, né? Com certeza. Faz parte. Nada de graça, assim, a gente tem que se esforçar, né, para ter. Isso é bem legal. Hoje em dia, assim, tá mais fácil, né? Tá mais tranquilo. E aí houve uma oportunidade, eu conheci uma pessoa não era na KHS ainda, era numa outra empresa, né? E aí me convidaram para fazer uma entrevista, eu fui lá e fiquei apaixonado pelo que eu vi, né? Quando eu conheci a empresa e tudo mais. E aí eu comecei aí. Só que eu já era vendedor, essa parte interessante. Eu já era vendedor, eu falava, eu sou vendedor, eu sei vender, eu sei fazer. Tá? Isso é uma das coisas mais raras que tem, é o cara confessar que é vendedor. As pessoas às vezes têm vergonha. Eu não tenho. Eu falo, eu sou vendedor também, cara. Porque eu gosto de vender. Eu acho que é uma arte, né? É uma arte e todo mundo vende, né? É que a pessoa às vezes não quer falar, né? Mas assim, eu não tenho problema com isso. É aquele estereótipo que você acabou de falar, né? Aquele cara que bate, te enche o saco, ou pega esse cartão de não sei qual empresa. Ou que tá querendo te enrolar, né? Assim, né? Tem muito disso. A gente é difícil, porque você fica junto com o cliente 20 anos, não tem enrolação, né? Ou não é, né? Então, assim, é um pouco, acho que... Isso é legal, cara, porque nem toda empresa é assim também. A gente sabe que tem cada empresa de um jeito. Quando você tem um propósito desse, você vai ficar muito tempo entregando com alta qualidade, né? Você está entregando performance para esse cara. Você fala, a gente estava falando de Heineken. Heineken é um dos clientes de vocês. Quem tem uma puta de uma qualidade, empresa de 150 anos, que nem a KHS, né? Aí você fala, cara... Se o cara não entrega excelência... difícil você se manter aí. Você não tem 150 anos sem entregar a excelência, né? A empresa alemã também é difícil que não entrega a excelência. É marca registrada do alemão isso, né? O nível mínimo assim, de excelência é muito alto. Né? É muito alto. E os clientes demandam muito, né? Assim, eles querem cada vez mais e sempre estão desafiando a gente em tudo, né? Então, clientes como a Heineken... A gente discute as coisas aqui, vai negociar na Holanda, né? É bem complexo tudo, mas assim, depois que você está nisso, fica mais automático, né? Que é que nem para você, o teu business. Se começar a me explicar, eu falo, meu Deus, que é isso? Não estou entendendo nada. Né? A gente tem que ser humilde para isso. Mas quando eu entrei nesse negócio, cara, eles me colocaram para ser treinado. Porque, assim, eu tive que ficar coordenando projetos, sabe? Aprendendo, o cara abre o layout e fala, essa máquina faz isso, eu não sabia nada. E levou muito tempo para chegar, para começar a fazer meus próprios negócios. Eu tive que ter bastante paciência. Era tão interessante, tão desafiador, tão assim, que eu falei, pô, que legal, né? Vamos aí, né? Vamos fazer. Precisa de um drive, né? Tipo, ser interessante, ser desafiador, provavelmente, também, né? Não, é muito desafiador. Muito. Eu imagino. Quantos anos de KHS já, Roberto? 19 anos, né? No mercado, 31 anos. Manja pouco do mercado. O que é o mercado... Sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Esse é o X da questão. A galera acha que depois de um certo tempo não precisa aprender mais nada. Não. Pelo contrário, tem que aprender cada vez mais. Você para no tempo, né? Não dá. A cada 4 anos, 5 anos, a tecnologia muda. E assim, o conhecimento humano a cada 2 anos ele dobra, né? Então a gente chega a um determinado momento que tudo que você sabia você tem que aprender de novo. Então você tem que ver uma nova tecnologia, clientes que se fundem, né? E aí tem uma nova dinâmica no mercado que você não sabia antes, né? E aí a gente está trabalhando com um determinado mercado e aí você tem sucesso, aí teu chefe fala, então já que você fez esse, faz esse também, né? e é tudo novo. E a gente está sempre aprendendo. Então, se você achar que você sabe tudo, a receita para o fracasso. Você está errado. Você sabe de tudo, você está errado. Está errado. Como você falou de tecnologia, que ela muda de 4 em 4 anos, o que mais muda para vocês numa linha é capacidade de produção, redução de custos? O que é perceptível visualmente, assim, que você fala, não, isso daqui mudou demais?
falar de uma coisa que estão falando pouco aqui, que é um tal de inteligência artificial, se ela entra no negócio ou não, como que é isso? Então, o caminho está indo por aí, né? Então, as empresas que se chamam 4.0 e tudo mais, né? Elas estão cada vez... A gente já tem algumas fábricas assim no Brasil, né? E vai por aí. Então, o que muda mais é a parte de automação, né? E desenvolvimento dos materiais e mecânica, né? Então, chega um determinado momento, você consegue fazer muito mais com menos. Com menos. Então, é menos área, espaço, menos gente. Né? Com mais acuracidade, mais eficiência. É uma loucura. Então, hoje em dia, se você visse as linhas, por exemplo, para dar um exemplo de uma tecnologia, né, de PET, que faz as garrafas de água, de refrigerante e tal. Se você visse uma linha 20, 30 anos atrás, 30 anos, né, atrás, e uma linha hoje, assim, eu falo, como é que eu pude vender um troço desse, né? Porque era uma coisa, meio... Da mesma empresa, né? Dinossaurico, assim, né? Então, hoje você faz com muito menos e muito melhor. Então, sempre aumentar a velocidade, né? Você aumenta a velocidade e você diminui o peso das embalagens, você faz com menos material, principalmente agora aí, a parte ecológica está cada vez mais forte, né? Então a gente consegue fazer, parece que não tem limite isso. Então a gente faz uma garrafa de PET de 500 ml, 12 gramas. A gente fala, não vai ter nada melhor que isso, né? A gente já tem... de 10. A gente tem a 7.8, Então, assim, aí muda uma curvazinha, muda uma tampinha e vai fazendo. Então, tem algumas garrafas que você pega, elas são meio frouxas, né? Essas não tem muita engenharia aí, mas tem outras que não. Eu já vi, tem umas de água principalmente, que já foram feitas já para você amassar. Ela é legal pelo conceito, mas na hora que você tá pegando ali, já tomei alguns banhos já. Essa aí que você tá falando, eles melhoraram. Agora ela tá boa. Que é uma coisa que você fala, os caras não pensaram que eu poderia pegar um pouquinho mais com força e tomar um banho, né? Então, mas melhorando. É que a tecnologia, naquele momento, dava para fazer isso. Então, vamos dizer, o drive era poder torcer e jogar fora, né? Para reutilizar. Mas hoje consegue fazer isso também com alta tecnologia e ela você põe a mão na garrafa, parece que ela é tão forte como uma garrafa pesada, né? Cara, uma loucura. Isso é muito legal. A gente tocou superfície da inteligência artificial. Ela ajuda como? É na máquina, no processo de fazer a máquina, nos dados para chegar nos clientes? Onde vocês usam? Em tudo. Em tudo. Em tudo. Agora, eu vou te dar um exemplo de uma assim que é chocante. Uma assim, bem chocante. Então, imagina que você está enchendo um produto numa garrafa. E aí, no passado, você via que tinha uma variação de nível, né? Tinha um problema de nível, porque tinha muita pressão, não sei o quê. Então, você para a máquina, você ajusta ali alguns parâmetros, né? E aí você volta, põe a máquina para rodar, vê se tem algum e volta. A gente tem soluções hoje, né? Que é assim, ela checa online e com a máquina rodando. Aí, ela se autoajusta. Então, você fala, como que o cara faz isso, né? Ele faz, né? E com a precisão até melhor do que uma pessoa fazendo, né? Com certeza. Você não perde tempo, né? Então, essas tecnologias, muitas dessas coisas a gente está desenvolvendo e isso a gente vai lançar na próxima feira que vai ter aí. Tem bastante coisa interessante nesse aspecto. Você falou que tem uma feira que acontece tipo a Copa do Mundo, né? De 4 em 4 anos. É porque ela foi no gap das tecnologias, porque todo ano não faz sentido? Todo tipo isso, né? Não faz sentido todo ano, porque, assim, primeiro que o investimento é uma loucura, né? Vocês levam a máquina, né, para mostrar isso? As máquinas. As máquinas. Imagina assim, são muitos pavilhões, né? As feiras na Alemanha são uma loucura, né? Sim. Então, são muitos pavilhões, acho que são 11 pavilhões ou alguma coisa assim. E cada local para fazer a sua exposição, eles chamam um hall, né? A gente ocupa metade de um hall. Né, com a nossa... Imagina o tamanho do negócio. Então, a gente recebe milhares de pessoas. E a gente tem várias tecnologias lá, para a pessoa ver, a máquina roda, funciona. Algumas coisas assim que a gente está inovando muito, assim, tem uma sala fechada, a gente convida os clientes, eles vão lá. Sim. A máquina que imprimia em garrafas de PET, né, essas máquinas a gente mostrou ali em primeira mão, o cara tirava uma foto dele e imprimia na garrafa. Entendeu? Cara, sensacional. Bem legal. Mas o quanto isso é viável, né? Então, a gente descobre depois. Porque ali você tem que mostrar a inovação que você está trabalhando e tal. E consolidar algumas coisas. Mas depois, quando você coloca essa máquina
num cliente para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ela para uma vez por ano para dar manutenção, é difícil esse teste, né? Sim. Tem tecnologias que não vale a pena. Não dá para testar, né? Não dá, e aí você fala, olha, essa aqui não vale a pena nesse momento, quando tiver assim, mais tecnologia, a gente baixa o custo disso e volta. Então tem algumas que estão engavetadas, outras que não. Mas a gente vai na direção da inteligência artificial. E quando engaveta um projeto desse que é inovador e tal, vocês tentam retomar em algum momento? Ou falam, cara, não deu certo, deixa para depois, ou surge uma tecnologia... Na verdade, assim, qual que é o caminho da tecnologia dentro da empresa? Que eu acho que esse é o X da questão, né? Como que entra uma nova tecnologia, uma ideia, então, inovação? Eu tive a sorte de participar muito desse tipo de coisa, né? Depois de um certo nível que você está trabalhando, o pessoal da engenharia, né? Lembra que ali na Alemanha a gente não está fazendo engenharia para seguir o que é feito na casa matriz, né? Lá é a casa matriz, então eles estão desenvolvendo coisas assim muito disruptivas, né? Então eles vêm para vendas perguntar, isso tem sentido? Isso adiciona valor ao cliente? Se quantas máquinas dessas você acha que você vai vender? Por que preço? Então a gente, tem alguém, um concorrente que faz isso, você já viu? Então todas essas coisas são levadas em consideração quando faz isso. Então a gente procura minimizar os riscos, né? Para não ter que, né? Mas quando você vai implementar a tecnologia, tem os desafios, né? Aí tem coisas que são insuperáveis. Tem uma que é bem interessante. A gente tem uma tecnologia que coloca um resíduo, uma capa de vidro dentro de uma garrafa de plástico. Como é que ela faz isso, né? Ela joga um gás dentro, aí você liga como se fosse um forno de micro-ondas, e aí você deixa as partículas super agitadas até que ela vira plasma, que é um estado da matéria. A gente aprende na escola, sólido, líquido, gasoso, mas ninguém fala do plasma. E o plasma. Quando faz isso, ela gruda quimicamente na parede da garrafa PET. Da garrafa PET. Ah, tá. Porque ela a garrafa fica vitrificada daí, é isso? Como se fosse isso. Para você ter um exemplo, sabe o celular? Quanto mais fino é o vidro, mais flexível ele é, certo? Tipo o OLED lá das vidas. Você consegue abrir e fechar. Então é isso que a gente faz, mas é nanopartícula. Nanopartícula ali, ela gruda... ela pega, assim, quimicamente. Então, um elétron lá junta com o outro. Então, você raspa com o dedo, não sai e tal. Para que serve isso? É o nível de tecnologia que a gente está falando aqui. Então, para que você faz isso? Porque a garrafa PET, ela não é que nem o vidro. Ela deixa passar um pouco de gás para fora e ela deixa entrar um pouquinho de oxigênio para dentro. Então, a vida útil dos produtos, né, é calculado com base nisso. Na embalagem. Na embalagem, ela está deixando sair. Então, se entra, sai o gás, ela fica sem gás, fica com gosto ruim, né? Então, a gente pensou nessa tecnologia no passado para cerveja, né? Então, a gente achava que... Cerveja na garrafa PET? E tinha muito, fizemos um teste... fizemos... quase uma heresia. Tem gente que fala, não vou tomar na garrafa PET. Pois é. Mas exatamente por conta disso, né? Porque você acha, vai perder a qualidade, vai vazar. Perde a qualidade, vai vazar e tudo mais. Aí, se você faz teste cego, você não consegue diferenciar a cerveja. Já começa assim. Mas tem um paradigma, como você falou, né? Então, a gente lançou essa tecnologia lá atrás e a gente usou para várias coisas, mas ela estava ali meio adormecida, né? Não estava, assim, vendendo uma quantidade enorme de coisas. Então, falou, pô, que coisa, né? Não foi tão sucesso, né? Tá. Aí agora, há pouco tempo atrás, 5 anos, os caras fizeram o quê? Foram lá na Índia, a Índia é um país pobre, mas tem bilhões, né, de gente lá, de pessoas, e eles queriam vender Coca-Cola para os caras. Então, como é que eles fazem, né? Não, tem que ser barata. Beleza, então vamos fazer uma garrafa pequena. Só que a garrafa pequena é a garrafa que mais perde gás. Tá? Aí fizeram o quê? Colocaram o sistema para fazer o revestimento. Aí a durabilidade do produto multiplicou por 3, né? Caramba. E aí baixaram o peso da garrafa e ela ficou muito barata. E aí agora a gente vende um sistema atrás do outro. Para a Índia, a gente já vendeu nos Estados Unidos, a gente está oferecendo isso aqui para o Brasil também, porque legal, perde muito gás. As garrafinhas, essas pequenininhas, elas perdem muito caçulinha, gás. Né? Não afeta em nada a qualidade do produto dos clientes, porque quando começa a perder gás, eles recolhem, é devolvido, e eles querem evitar isso. Entendeu? Que é desperdício, né? Desperdício, voltar para quê, né? Sim, então, gasta. Caramba, que legal, cara. Essa não deve falar. Muito Tem uma outra que você estava contando ali, que é a cola na lata.
Esse é legal também pra caramba, né? Esse Que em vez de tirar a embalagem que vem, né? Normalmente você compra um pack com 6 latinhas e ele vem com plástico em volta. Isso também faz parte da linha de produção de vocês. Faz. E aí que você estava contando é da cola, que em vez de ter o revestimento... Mas como que vocês chegaram nessa? Né? Me conta como que funciona isso. A gente chegou nisso pelo apelo ecológico que todos os clientes estão buscando, né? Então, plástico, apesar de assim, tem muita... Hoje, ugeriza plástico, né? Mas tem que olhar isso com calma, porque o plástico ele tem muitos benefícios e você consegue otimizar demais, né? Hoje em dia, a quantidade de material que você vai utilizar. Mas tirando isso, nesse sentido, buscando uma embalagem o mais ecológica e autossustentável possível. Então, depois de 15 anos desenvolvendo uma solução, a gente desenvolveu, o trabalho maior foi na cola, não é na máquina. Na cola. Então é uma cola que ela é biodegradável, você pode comer a cola, que não tem problema, principalmente criança, né? Então o que ela faz? É uma máquina que tem a cola, e ela põe as latas ou as garrafas PET juntas e ela põe dois... PET também, não é só lata. Se o pessoal procurar lá no YouTube, colocar Evian, NMP, que é o nome dessa tecnologia, né? Vai aparecer lá as garrafinhas, né? E aí você põe os pontos de cola, elas se juntam, automaticamente, a hora que você olha assim, parece que ela tá no ar, né? Não tem embalagem nenhuma, né? Os caras tomam cuidado de fazer a máquina para deixar o logo na frente, então o próprio produto faz a propaganda dele e é muito clean, né? Aí, essa tecnologia já está aprovada, testada e está nos maiores clientes assim, de produtos premium, né? Da gente. Então, água Evian, a cerveja Carlsberg, na Espanha, a Estrela Galicia. Essa da Carlsberg é muito legal, porque pensando do lado de marketing, você consegue brincar de várias maneiras com a embalagem. Né? Tipo, você está entregando um pack ali que tem um desenho único da união dessas garrafas, que é muito legal. Muito legal. A minha cabeça começou a fervilhar. Assim. Eu falei, cara, é muito legal isso, cara. É um baita de uma inovação. Vocês têm um laboratório de inovação lá? Ou os engenheiros são tipo, tô aqui sem fazer nada, vou brincar com alguma coisa? Cara, a Alemanha, assim, se ela fica o país, né? Se ela fica alguns anos sem ganhar prêmio Nobel, tem um problema lá, né? A gente tem uma quantidade enorme de professores, doutores lá trabalhando e fazendo desenvolvimento, né, de tecnologia que vai liderar o mundo, né? Então, é muito comum você encontrar, assim, alguns caras que vêm fazer uma apresentação de uma tecnologia e ele te explica a tecnologia, né? Falou, pô, que legal, não sei o quê. Você tem quantos anos? Ele fala assim, eu desenvolvi isso aí há 3 anos atrás. Então, o cara tem a patente. Ele que fez, entendeu? Então, assim, tem algumas coisas nas nossas máquinas que são patentes nossos, né? É isso que eu ia até perguntar, só para te cortando um pouquinho. Claro. Quando o engenheiro de vocês desenvolve uma patente, como que é juridicamente isso? Que é uma curiosidade até, tipo, um funcionário meu criou um negócio que para a empresa seria muito importante. Vocês entram junto na patente, ou ele faz e sai? Como que é esse fluxo? Ele é o autor, né, daquilo. E ele tem um benefício financeiro por isso também. Né? Ele é incentivado, né, pela empresa para ter isso. Isso aí já tem muitos anos. Tem uma forma de fazer isso muito sólida, né? Que motiva os caras a inovar cada vez mais, né? Então, era muito interessante. Tinha um cara, ele já aposentou, né? Ele chama Wolfgang Schmoll. Né? O cara era um gênio. Fácil o nome dele. A gente chamava ele de Schmolli, era mais fácil. Era, assim, um gênio. Então, ele vinha aqui ensinar e falar... Até para os clientes, no começo a gente não sabia muito bem a tecnologia, ele vinha e, cara, era um show. E ele falava, não, fui eu que fiz isso aí, pô. Então, é assim, simples, eu pensei nisso quando eu estava cortando a grama, sei lá, sabe? Então, assim, os caras desenvolvem. E cada uma das tecnologias tem seu gênio lá. Tem o cara que desenvolveu, e assim, é muito legal ver isso, né? Mas você vai lá ver os caras, eles são todos diferentes, né? Eles são uns senhores gordinhos, assim. Muito inteligente, muito inteligente. Falar agora da sua carreira, assim, né? Falar de um diretor-geral Latam. O dia a dia, como que é a sua agenda? Como que você monta essa agenda? Que é uma agenda não só de vendas, né? Que você foi diretor comercial, virou diretor-geral, foi isso, né? Isso. Então você tem que continuar vendendo, porque é muito específico isso. E é a cara da empresa isso. ali. Mas como que é a gestão também? Como você divide seu dia? Então, para poder continuar trabalhando com clientes e tudo mais, né? Obviamente eu não consigo mais fazer o dia a dia, assim, né? Então a gente trabalha com os times.
Então, essa é a pior transição, a mais difícil para um vendedor, né? Você, no começo, você tem o sucesso porque você vende, né? E aí, e não necessariamente porque você é bom de vendas, você vai ser um bom gestor, né? Então, é uma transição... Essa é a maior falácia do mercado. Porque você acaba tendo muito sucesso e o cara fala assim, ou o sucesso relativo, né? E aí você acaba, então o cara, vamos pôr ele lá para tomar conta dos outros caras. Então você tem que ter os gerentes, né, os managers, você tem que achar o cara certo, que tem um pouco de identificação com você. E aí você coloca as pessoas-chave em cada lugar. Então, por exemplo, eu não vou cuidar do dia a dia de recursos humanos, mas eu tenho um cara lá que eu confio, tem qualidade, né, que é fundamental para nós. Então as políticas todas eu discuto com ele, mas o dia a dia é com ele. E inclusive para vendas também. Mas vendas eu tenho mais... interação, porque eles me perguntam demais. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? É um pouco assim. Então você acho que até pelo seu ofício anterior, né? Também. Porque eu já fui dali, né? Então, que nem pedreiro, né? Já fiz essas casas que vocês estão fazendo aí, né? Então, assim, os caras o time é fundamental. Então, você tem que mudar um pouco a cabeça. No começo é difícil, Douglas. É difícil. Mas, assim, devagarinho, eles vão te dando feedback. Isso aqui não precisa, isso aqui eu faço. Tal. Então, com isso, eu consigo fazer a gestão, né? Tem meu colega que cuida da fábrica, tem outro colega que cuida da parte administrativa, finanças, porque isso é bem complexo. Então, a gente olha... primeiro, você monta bem a estrutura. Né? E aí, em cima disso, aí você faz a agenda. A minha agenda é muito complicada, porque eu não tenho muito controle. Latam, imagino que tem controle 24/7, né? São 19 países, né? A gente faz 30, 35 viagens para o exterior por ano, né? E eu chego sempre quase no fim, para a gente tentar fazer um negócio e tudo mais. De manhã, eu tenho a sede, vamos dizer assim, do pessoal da Alemanha, porque eles já estão 4, 5 horas na frente. Então, tudo que a gente tem que fazer com eles é no período da manhã. Na hora do almoço, vem as demandas da América do Sul, América Latina. E aí, porque os caras estão para trás da gente em tempo. E aí, a gente fica o dia todo nisso, né? Então, tem reuniões que a gente organiza reunião de vendas. Isso é bem no começo da semana para eu poder ter liberdade da agenda. Então, a agenda tem uma estrutura, mas ela varia conforme a prioridade, né? E quem dá a prioridade são os clientes. Cliente, né? O cliente é o nosso chefe maior, é o cliente, cara. É o cliente. É o que a gente fala muito aqui também de Customer Centricity, né? E eu imagino que vocês já fazem isso há muito tempo, porque você está montando uma máquina que atende especificamente cada cliente, as necessidades dele, ouvir esse cara é super específico. Quanto disso você leva também para a sua gestão? De ouvir as pessoas também, de entender cada um, ter empatia, que isso é uma das coisas mais difíceis também. O problema, assim, não é um problema, mas o desafio, né, é que eu atendo muitos países. E apesar deles falarem espanhol, né, eles têm culturas diferentes, então o argentino é de um jeito, o chileno é de outro, né? O alemão é de outro jeito, né? E eu interajo também com os meus colegas lá dos Estados Unidos, da nossa região das Américas. Né? Então, assim, você tem que ajustar muito como você vai trabalhar para a cultura desse pessoal, entende? Demora muito tempo também para você conseguir se movimentar bem nesse ambiente, porque você faz bem aqui, você quer repetir ali, né? E não dá certo. Não dá. Você quebra a cara, Não dá certo. É o local global, não é o global local. Essa é a grande dificuldade, né? A gente pensa muito global local. Quando você vem do global pro local, cara, normalmente você quebra a cara, né? Porque você imagina num jeito, deu certo aqui, exatamente o que você falou, deu muito certo aqui, vou fazer igual ali, replicar. No Brasil funciona super bem assim, vamos fazer isso lá na Colômbia. Não dá certo. Não dá certo. A gente tenta o melhor que a gente pode, né? Por exemplo, para fazer uma oferta, eu preciso de um grau de informação muito grande. Que garrafa, que temperatura, todas essas informações. É super técnico. Se o cara não te entregar isso, você tem que tirar isso dele, né? Tem que tirar dele. Se ele não me dá, eu tenho que falar assim, eu vou estimar que é tanto, tá? E aí eu mando lá o documento para ele. Se eu não fizer isso, a Alemanha não faz a oferta. Ela não prepara o dimensionamento da máquina. Para mim, eu coloco no sistema, ele fala, tá faltando informação. Então, ajustar isso, assim, porque o latino, muitas vezes o mercado, ele é muito, ele varia demais. Então, o cara, o que era prioridade, quando ele estava fechando o negócio, às vezes muda.
Quantas vezes eles quiseram trocar garrafas, por exemplo? Eu quero fazer ou pôr um produto a mais, ou tirar um produto. E os caras na Alemanha falam, acho que é fácil, pode, né? Não, isso não pode, de jeito nenhum, não dá. Eu comprei garrafa PET, mas eu quero latinha agora. Você consegue mudar? Isso, sim, tá tranquilo. A área era assim, agora a área é metade, né? Então ajusta aí, não dá, né? Então a gente tem que, exagerando, né? Mas a gente tem que se adaptar. Então o meu trabalho, principalmente, assim, é ajustar um pouco as expectativas, né? As culturas, né? Os caras falam, os caras lá na Alemanha são muito fechados, são muito difíceis, ou então ao contrário, né? O alemão dizia assim, o latino é muito flexível, ele faz uma bagunça total, não sei o que. Esses estereótipos aí a gente tem que cortar. Tem que cortar. Não, é um cargo político, né? É um cargo político. Tem que ser político, né? Você fala, a política, né? A gente tem muita repulsa com a política, né? Mas o lado corporativo, você tem que fazer muita política, né? Entender um lado, o outro, conversar e vender, convencer muito. Toda hora você está vendendo. O convencimento é uma venda. Vender internamente é mais difícil que vender. Mas a gente, assim, tem 1000 exemplos desse tipo, mas assim, é exatamente como você está descrevendo. A coisa mais difícil é a parte interna, uma empresa muito grande, muitos funcionários. Eles têm muitas prioridades, né? Por que ele põe o meu projeto como prioridade e não põe o outro? Que classe de informação tem que dar? Entendeu? Isso que eu ia perguntar, essa linha de produção, né? Então, precisa entregar 80 máquinas nos próximos 6 meses. Qual que é a capacidade de produção para isso? De peças, de entrega, de equipe? Como funciona isso? Então, dimensão disso? O gerenciamento é assim, quando a gente está preparando as ofertas, tem certos critérios que eles utilizam para ver se aquilo, qual a urgência. Maduro, urgente é aquilo. Então, claro, tem pelo sistema e tem as discussões nas reuniões. Então, eles colocam prioridade numa coisa ou em outra. Mas assim, quando o projeto já está bem definido, né, eu tenho direito a ter um slot de produção. Eles me dão lá, falam assim, Você negocia slot. O prazo é esse aqui, mas ele faz o mundo inteiro. Entendeu? Imagina, faz o mundo inteiro. Então, para você colocar ele na fila ali bonitinho, ele tem que ter uma qualidade assim impecável. E aí você trabalha pra caramba para fazer isso. Então, por isso que é difícil. Aí você coloca lá. E aí, muitas vezes, o cliente, eu vou negociar daqui a 3 semanas. E se você falar para alemão que 3 semanas, são 3 semanas, tá? Não são 4, não são... Né? Se você fala, eu não tenho certeza, ele entendeu que você não tem certeza. Mas se você chegou na data, não tem... Cara, ele vai falar, eu vou pegar seu slot e vou dar para outro cara que vai vender e tal. Então, essa parte é complexa. E ele faz isso para o mundo inteiro. E nessa época agora, de pós-Covid, né, que os prazos antes eram 5 meses, agora a gente tem equipamentos que são 18 meses, tem equipamentos que são 12 meses, né? Então, hoje é muito mais crítico, né? E é um argumento de venda enorme, né? Se você tem um prazo curto, todo mundo quer, né? Então, por isso a gente batalha muito internamente pelos slots. Imagina, é uma coisa que você não tem estoque, né? Tem essa máquina pronta. Não tem como, não existe isso, né? Não existe. A fabricação dessas máquinas, ela é a mesma há muitos anos, né? Você traz os produtos, os materiais para uma região e você monta, né? Então, algumas máquinas só dá para fazer assim, não é que nem carro. Certo? Passa aqui, vai montando. Sim, e assim, é tão complexo que tem gente, o time que monta 10 horas, não pode chegar um outro e continuar montando, porque vai fazer coisa que o outro não vai entender depois. Então, a gente tem esse tipo de montagem, tem algumas que é parecido com o carro. A máquina chega em cima de um carrinho e a gente vai passando nas células de produção, né? Que é uma vantagem enorme, você consegue correr, mas se o cliente mudar qualquer coisa no meio do caminho, você tira a máquina dali, volta e o prazo vai para o espaço, né? Isso pelo menos você tem uma vantagem, porque quando a gente faz vídeo aqui, só para fazer um contraponto, alterações, elas vêm assim torto e direito. Tá. Então, o que você fez você aqui sabe de entrega... que eu passo, Eu sei exatamente o que você passa. Quando vem alteração, você fala, cara, mais uma alteração. Já tá pronto, não é só um ajuste. Não pode mudar só a trilha. Não, vai mudar toda a estrutura do negócio. É complexo, né? Todo o mercado tem a sua complexidade. Tem. Nesses dias eu estava gravando um podcast com o pessoal da Uni, de incorporadora, né? E eles estavam falando num processo deles lá de construção, que eu acho interessante, que é o chamado de Digital Twin. Antes de eu fazer a fábrica, no caso, ou fazer um prédio, eu faço ele exatamente no digital. Tá. E ele é totalmente funcional no digital.
É diferente de antes eu montar uma maquete digital. Não, agora ele realmente é um processo que é tudo que está funcionando ali. Então, toda a minha rede elétrica, hidráulica, tudo está funcionando naquele processo de Digital Twin. Então, ele é exatamente um gêmeo digital, né? Traduzindo literal. Vocês já usam esse tipo de processo? Com certeza, né? Usa. Isso é muito legal também. Nos meus primeiros dias, a gente tinha que medir, né, as coisas, né, para poder fazer um layout, né, então, hoje assim, a gente vai... Totalmente analógico. Era completamente. A gente ficava imaginando, né, vendo algum filme, falar, pô, tem que ter uma maquininha que vem aqui e tira foto de tudo, né? Hoje já tem. Então, a gente vai lá com um scanner, né? Então, quando é um greenfield, o cara vai começar do zero e não tem nada, aí tranquilo, você não tem interferência, você sabe onde estão as colunas, né? Tudo. Porque, às vezes, a máquina, se você não faz direito, você põe a máquina ali, bem no meio tem uma coluna, né? Não pode, né? Então, quando é um brownfield, que é uma planta existente, onde você vai fazer uma instalação de qualquer coisa, então está cheio de interferência. Então, a gente vai lá com o scanner, coloca, o scanner tira centenas de fotos da planta, a gente traz isso para a empresa, renderiza e tal, e aí tem um software que você tem a planta, você tem todas as medidas, 100%. Você faz em base a isso. E aí eu faço um layout 3D. Então ele vê a distância, ele vê tudo. E ele pode usar um óculos, ele tem a sensação de estar dentro da linha. Isso tudo a gente já tem. O Apple Vision Pro aí. Achamos uma utilidade para... Todo mundo adora isso aí, né? Eu acho fora de série. Tem umas também que a gente utiliza... para dar manutenção em máquina, né? Então o cara vai com óculos, ele abre, a gente tá de longe olhando, monitorando o que ele está fazendo. Então você vê direitinho as coisas que ele está fazendo e eu consigo mostrar para ele o que ele pode... tira a peça desse jeito, é assim que faz. Aí, tá, então ele vê no óculos, entendeu? Pô, otimiza seu time ali no campo. Legal. É bacana, mas assim, ainda é pouco utilizado na América do Sul, mas é bacana. Falando de modelos de negócio, né? Vocês têm a máquina, né? Tem capacitação profissional, é isso? Tem. E o que mais vocês... E o aftermarket, né? Que são as peças. São esses principais? Como que funcionam esses negócios? Essas unidades, né, de negócio? Uma máquina, mesmo que ela for assim... a melhor tecnologia que existir no mundo, sem manutenção, não serve para nada, né? Então, para os clientes é business to business, né? Então, eles precisam da máquina para fazer o produto deles, para ganhar dinheiro e tudo mais. Então, essa máquina tem que funcionar. Então, a infraestrutura de serviço é muito importante. A gente fala assim, os 2, 3 primeiros negócios a gente fecha nas vendas, né? Mas quem mantém é o after sales. Então, no dia lá que aperta, dá dor de barriga nele, em geral é sexta-feira à noite, né? Aí os caras... Achava que era só com a gente, assim, 8 horas da noite para a máquina. Sexta-feira é o dia mundial de problema, né? Então, todo mundo assim... Aí a gente vai dar assistência. Então, essa infraestrutura é muito importante. A gente tem a fábrica no Brasil, e nós temos técnicos, né? Tem um time aqui de mais de 60 técnicos, todos formados. Isso dá um trabalhão conseguir esse nível, né? Para um técnico estar bom, assim, ser conhecido pelo nome e sobrenome pelos clientes, tem que ter no mínimo 5 anos, né? Mas, em geral, os nossos profissionais ficam 30 anos na empresa, 35 anos, né? Porque é uma tecnologia muito específica. E fora do Brasil, a gente tem 3 escritórios. Então, a gente tem um na Argentina, ela cuida da Argentina, Paraguai e Uruguai. Outro no Chile, Chile, Bolívia e Peru. E aí, Colômbia, todo o norte da América do Sul e é o maior escritório e cuida da América Central também. E todos eles a gente tem técnicos. E eles vendem peças de reposição. Por causa da importância disso. Não pode deixar parada uma linha desse tipo, né? Imagina, linha de produção. A gente viu faltando cerveja. Imagina faltando cerveja no supermercado. Não dá. Você não pode abrir margem para concorrente, né? Esse é o principal. Não dá. E abre, né? Você não tem o produto, acabou, o cara compra outro. Compra outro. Então, essa parte é muito importante. Então, as máquinas, elas são... o elemento mais importante de toda... é o core, né? Ao redor dela tem um monte de serviços. Então, são peças de reposição. Aí tem uma coisa interessante, eu posso pegar e fazer uma reforma da máquina para eles, se eles quiserem. E tem alguns upgrades que a gente tem. Por exemplo, ele tinha um dispositivo para fazer uma troca de formato qualquer. Aí eu automatizei isso. Então, eu consigo vender aquilo para ele e falar, hoje a gente já tem esse upgrade, você pode utilizar. E tem treinamento, né?
O treinamento é muito importante, porque assim, tem o turnover das empresas, né? Então, alguns países, por causa de R$500 ou $500, não sei o quê, o cara troca de emprego, né? E esse cara leva o conhecimento com ele. Às vezes até por menos. Por menos. Então ele vai, $500 para um operador é muito, acho que é o salário dele, né? Então o cara acaba levando embora aquele conhecimento, então a gente tem que fazer um refresh, entendeu? E aí volta lá e treina os caras. Então e as nossas máquinas duram 20 anos. A gente tem vários exemplos assim. Se você vai lá na nossa fábrica, tem uma enchedora lá pequenininha que a gente vendeu a um cliente, acho que ela tem uns 40 anos por aí. E tá ali como um museu, né? Peça de museu para. Mas se a gente colocar energia lá, é capaz dela funcionar de novo, né? E no Brasil, comprar bens de capital, comprar máquinas, ele afeta seu resultado, né? Você tem problema na depreciação, sim, o investimento, né? Isso é uma das coisas que a gente fala pouco aqui na parte financeira, mas a gente que está aqui na frente, tipo, um microfone desse daqui, da hora que eu compro ele e começo a usar, tem depreciação. Claro. A máquina, quanto mais cara, mais depreciação ela tem. Isso. E aí você tem diferença do operacional financeiro. E aí eu imagino também que a gente vai chegar nesse assunto, que é financiamento dessas máquinas, que deve ser um modelo de negócio também para vocês. Tem todo vamos dizer assim, conhecimento dessa parte, né? Tem clientes que usam recursos próprios, tem clientes que querem que a gente faça algum tipo de financiamento próprio para eles, né? Quando a gente tem relacionamento de muito tempo, as empresas se conhecem, e é o nosso caso, né? É fácil você conseguir fazer isso, convencer os financeiros a fazer isso. E tem os mecanismos de financiamento, né? A Alemanha é um país de exportação, né? É um país relativamente pequeno e que tem muito know-how, e 80%, 90% do que eles produzem é para exportar. Então, eles têm bancos e organismos que são específicos, né? Para fomentar esse tipo de operação. Então, eles têm lá o Hermes, por exemplo, é uma seguradora que ela verifica a saúde do cliente que você quer financiar. Então, ela dá o visto bom para o banco alemão, fala, pode financiar esse cara, porque ele tem condições. E global isso daí. Global, faz o mundo todo. E é muito legal porque ele diz assim, olha, se acontecer qualquer coisa, o país tiver qualquer problema, o Hermes, essa entidade, ela é um seguro, ela paga a operação. Hermes é uma instituição? É uma instituição. É uma instituição. E tem similares em cada país. Na França tem um, na Itália tem outro, né? Na Espanha tem outro. É tipo o BNDES ali deles, né? Só que aqui o BNDES dá o financiamento, né? Ele também diz assim, pode fazer, e o banco que acaba operacionalizando. É uma seguradora mesmo, né? É uma seguradora. É uma seguradora. Interessante. Seguradora. Então, assim, e tem variações sobre isso ao infinito, sabe? Os clientes grandes no Brasil, eles têm condições muito boas em qualquer banco, porque eles têm um volume, né, enorme. Né? A gente está falando de maquinário ali na casa de milhões, né? Milhões de euros. Euros. Quando o cara faz a conversão, compra externa, não dá para o pequeno comprar. Não é o caso do pequeno. O pequeno não consegue fazer essa operação, né? Não consegue. Ele precisa... o tipo de tecnologia que a gente trabalha tem um determinado volume, né? Chegando a partir da quantidade X lá de garrafas produzidas por ano, então faz sentido ele trabalhar com a gente, porque com a gente é assim, né? Alta capacidade, baixíssimo custo operacional, e aí o investimento é grande. Então o produto tem que ter uma margem para que você consiga fazer o payback, né, desse investimento. Então faz sentido para médio, para grande, mais para grande. Né? Imagino, porque o cara precisa reduzir o custo de produção dele. Isso. Com excelência. Isso. Operacional, porque ele vai ter menos pessoas ali na frente. Isso. Aí faz sentido. Os clientes sabem quando chega nessa fase, eles têm que conversar com nossos concorrentes, né, que tem o mesmo parecido. Assim, e no mercado são quantos concorrentes, quantos players a gente está falando? São 3, assim, do mesmo nível, são 3. Um francês, mais um alemão, né? São empresas também que já estão aí faz bastante tempo e tal, são empresas grandes, bem estruturadas também. Né? Eu imagino que vocês nem devem sofrer tantas ameaças de uma startup, por exemplo. Uma startup não consegue entrar nesse mercado, né? O cara criar uma máquina mais barata do que a de vocês, eu acho muito complicado. É difícil, porque né? Ou você está associado a um grupo bem grande, bem forte, porque você tem que fazer investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Ou você já tem que estar no mercado, né? E tem que ter uma base instalada muito grande que faz com que você tenha os recursos para poder investir nessa tecnologia. Então é uma coisa...
Mas assim, tem muita startup que trabalha com a gente, entendeu? Que eles vêm e falam para nós, o cara sai da universidade porque ele está desenvolvendo alguma coisa assim, eu desenvolvi um produto aqui que você coloca na lavadora de garrafas e você não precisa usar todos os químicos lá que você usa, muito mais simples, acaba com o biofilme, não sei o quê. Aí a gente olha isso e os caras, a gente investe nisso, né? E aí eles trabalham, a gente dá o upgrade para eles em dinheiro para que eles possam pesquisar. E tem vários. Teve várias coisas que a gente já fez que trabalhamos com esses caras assim. Que legal. Porque a tendência é quanto maior fica, menos disruptivo fica, né? Então, você precisa dessa cabeça aí mais arejada, vamos dizer assim, né? Isso é muito legal, cara. De inovação, né? Falando de tecnologia, a entrega de vocês é muito interessante. A gente, enquanto tá falando aqui, a gente vai colocar uns vídeos de cobertura aqui pro pessoal entender o que a gente tá falando, que é mais legal. Essa é a parte legal de colocar o podcast no YouTube. Para quem tá só ouvindo, vai lá pro YouTube também, que a gente vai deixar bem imagético esse episódio. Maravilha. Porque é fácil, eu acho muito fascinante você ver linha de produção, assim. Você vê pessoalmente, assim, como o negócio funciona sozinho. E, cara, é muito incrível, assim. Eu acho que vale a pena, quem não conhece, assim, olha os vídeos e o podcast, claro, e se puder visitar, é uma experiência, assim, inesquecível. Todo mundo que eu levei pela primeira vez para ver, assim, falou, nossa, mas é isso que você faz? É isso aí. Essa coisa simples, essa máquina de 50 mil metros quadrados aqui que a gente criou. Mas depois, no fim, é bacana porque você toma o produto, né? Você vê lá, assim, tem uma certa magia, assim, né? Principalmente, por exemplo, plantas... Tem vários clientes legais, mas Coca-Cola sempre tem uma certa magia desde criança, né? Então, até eles têm alguns inovações ali, você tem a fábrica da magia e tal, então entra com criança, muita escola vai visitar, né? E aí vocês fazem alguma coisa especial na máquina, tipo customização da máquina para ficar mais visual? Para as visitas? Não, eles fazem. Os clientes fazem. Tá. Nós, aquela coisa, né? Tem produção, tem que trabalhar. Se pedir alguma coisa específica, a gente pode ajudar, claro, né? A gente pinta a máquina de uma cor diferente. É isso. E, Roberto, antes de finalizar aqui, quais são os seus maiores desafios hoje, como profissional, como empresa? O principal desafio, as gerações mudam, né? Então, é manter os times assim motivados, né? Com a Covid, por exemplo, isso foi meio disruptivo, e principalmente os técnicos, né? Eles mudaram muito as cabeças. Então, as pessoas não querem estar longe de casa, querem estar mais próximo da família, né? E sofreram muito, realmente eles nos ajudaram demais. Então, a gente fez... toda uma modificação da estrutura de como esses caras trabalham, né? Então, tem aniversário de casamento, volta para casa. Sabe, esse tipo de cuidado. Né? Colocando alguns benefícios de estar mais presente com a família. Financeiros e que não são tangíveis também, mas ajudam bastante. Então, assim, o grande desafio é isso. A gente trabalha num mercado que é clássico, né? Não é assim Google, não é essas coisas legais assim, de tecnologia, mas tem muito, de máquina, de engenharia, técnica, né? Então a gente tem que atrair gente para esse mercado, para formar leva muito tempo, então o desafio é manter isso, entende? Além disso, né, a gente... conseguir se adaptar à demanda do que os clientes querem, a velocidade, a qualidade, a disponibilidade de coisas é muito difícil. Então, é um desafio não só nosso aqui, do mundo inteiro. Eu vejo uma coisa, a gente estava vendo uns vídeos de agro ali, a gente estava conversando um pouco, estava falando com o pessoal assim, tem umas comunidades, não sei se de vocês tem também, que são apaixonados por maquinários. E os caras postam vídeo com a lavradora, com a colheitadeira, e falam, cara, tô dirigindo essa máquina, que orgulho. Tem isso também na área de vocês? Tem. Cara, mas é uma coisa mais interna, assim, né, da turma toda que trabalha com isso. Então, assim, todo mundo tem um baita orgulho de trabalhar com isso. Mas eu sou, assim, um cara fanático por isso, eu acho maravilhoso, né? E a gente olha tudo, olha os concorrentes, olha as nossas, né? A gente vai em linhas, eu conheço fábrica no mundo inteiro, eu tive esse prazer de poder ver isso, né? E dá para comparar bem, saber assim, mas tem coisas fantásticas, né? Você sabia que você tem linha de lata que faz 33 latas por segundo e com qualidade, sempre com o mesmo nível, as cervejas que a gente toma por aí... O comparável, assim, qual é o normal de fabricação? Assim, para as empresas, essa linha faz 120 mil latas por hora.
no começo é 60 mil, 40 mil, assim, muito menor, né? Então, mas hoje em dia, para essas empresas que a gente comenta de assim, marcas mundiais, é só nesse tipo de velocidade. Então você tem que ter isso, ela tem que estar rodando 24 horas, 7 dias por semana, com qualidade, é bem legal, né? Eu penso, né? Quando eu estava na Red Bull, eles falavam que tinha, hoje que você falou que tem uma terceira fábrica da Red Bull. A Red Bull tinha duas só, era uma na Áustria, uma na Suíça, agora uma nos Estados Unidos, que é KHS. Tudo lá é nosso. Os caras fazem 3 bilhões de latinhas ano, cara. Imagina. Como que faz isso, né? A gente tá falando só de energético, né? Tem outras coisas, que a Red Bull tem a Rausch por cima, que tem água, refrigerante, tem outras coisas também, que é na mesma fábrica. Então, imagina o volume que é essa máquina, cara. E quando a gente está conversando aqui, né, eu me ocupo de uma área dentro da fábrica, que é a parte de engarrafamento, né? Aí tem a parte de processo, tem a parte de tratamento de afluentes, tem a parte de... Que afluente, aí você está falando de água. Quando você faz, por exemplo, um refrigerante, você tem lá a relação de quantidade de água que você precisa para litro de refrigerante que você produz, né? Então, cada vez esse número diminui mais, né? Tem plantas que é 1,5 litros de água por litro de refrigerante, né? E depois, o que sobra disso, né? Ele está contaminado. Então, ele é tratado e é devolvido ao meio ambiente com qualidade impecável. Você pode ir lá e tomar. Isso também faz parte da máquina de vocês? Não faz. Então, essa parte não. Então, quando você vai numa planta... Tem que ter isso. Tem que ter isso, tem que ter todas essas coisas que eu comentei. A gente só cuida de uma específica parte, né? Só que os maiores custos estão aí. Os custos principais estão na área de embalagem, que é o custo maior, né? Um refrigerante, 90% é água. Então, onde está o custo? É na garrafa, na tampa, no rótulo, né? Na energia que você gasta ali para produzir. Então, isso aí é com a gente. Mas, assim, tem todo um entorno em volta. O investimento dos clientes é monstruoso. Eu imagino. E falando de energia, eu imagino que tem várias tecnologias para vocês plugarem para gastar cada vez menos energia e ser mais eficiente, né? Isso é uma das coisas que cada vez que tem assim, uma coisa disruptiva é 30% ou menos de energia, 20%. Eu falo assim, mas a gente já está doando energia, né? Brincadeiras à parte. Vai começar a regenerar daqui a pouco, né? Que é a própria bateria e começa a regenerar. Como o carro elétrico, a gente tem alguns motores em máquinas que quando, por exemplo, você não está com carga, ela está regenerando também, né? Então, tá aí, ó. A gente está fazendo. O upcycling, né? Que é essa reciclagem e tudo mais, de carro elétrico, por exemplo, que a gente está falando bastante ultimamente... As baterias vão ser usadas depois do carro em fábricas, em casa. Então, o pessoal fala, para onde vai essa bateria? Não, tem uso, gente. Não precisa se preocupar. Não, a gente tem que pensar no que vai fazer com o que sobra da tecnologia. A gente tem um cuidado com isso aí também. Né? Cara, Roberto, muito obrigado pela sua presença, cara. Foi muito gostoso assim, esse papo, né? Descontraído aqui no mercado que a gente não faz ideia normalmente. A gente está acostumado a beber a cerveja. Isso, eu também. Como ela chega, é muito complexo, cara. A supply chain todo, né? Porque daí você tem que pensar também como que chegou a embalagem ali, né? O vidro, como que foi feito o vidro para chegar dentro da máquina, a matéria-prima chegar ali também. E como ela chega depois com caminhão, que isso eu acho um grande problema aqui no Brasil. Não tem ferrovias aqui entregando. Que é o que aumenta também custo pra caramba. O frete fica alto por conta disso, porque o diesel sobe para por isso que tem um monte de planta no Brasil, por causa do problema logístico. Mas foi um prazer para mim, é uma coisa muito nova, né? Espero que tenha atendido que a gente queria bater um papo e tal. E conta com a gente aí que precisar. Obrigado. Gente, esse foi mais um ConturbiCast. Se você gostou desse episódio, deixa seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima. Esse foi o ConturbiCast com Roberto Gianpietro, diretor-geral da KHS Indústria de Máquinas. E olha só as 3 lições que a gente aprendeu com ele hoje. Número 1. A mais recente atualização da indústria 4.0 é o boom da inteligência artificial. Agora, cada vez mais, os formatos de produção e os modelos de negócio assumem novas dinâmicas de mercado. E quem quiser sair na frente vai ter que automatizar os processos em cada onda de atualização tecnológica. Número 2. A inovação só faz sucesso quando resolve demandas reais. Ou seja, aquela ideia genial pode passar batida se ela não atender ao que o público quer. Na hora de inovar, o melhor caminho é explorar a inteligência do consumidor para descobrir o que dá match com os interesses verdadeiros do seu cliente. Número 3. Pare de ter medo da política que rola no mundo corporativo. Até porque mediar diferentes culturas empresariais é um exercício necessário para estabelecer diálogos e defender estratégias locais. Afinal,
Quem quer ver o negócio sair do lugar precisa discutir o que funciona ou não para cada um.